Hoje, 14 de abril, é lembrado o Dia Mundial do Café. É uma bebida que é querida pelos brasileiros, na verdade é uma bebida querida em todo o mundo, né? Mas aqui para o Espírito Santo tem uma particularidade, né? Por conta do nosso ranking aí nacional e até mundial de produção de café. Além de um aroma marcante, uma boa xícara de café, ela carrega dedicação, tecnologia, boas práticas no cultivo e, é claro, todo mundo tem a sua própria receitinha, né? Vamos falar um pouquinho sobre o café? Nosso convidado é um especialista no assunto, o Raul Ghiseline, está conosco ao vivo e vai responder, inclusive, as dúvidas de vocês, viu? Raul, bom dia! Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes CBN. Um prazer estar aqui com vocês. Eu é que agradeço a sua gentileza. Vamos falar um pouquinho nesse Dia Mundial do Café. Como é que você gosta do seu café, Raul? Fernanda, meu café realmente é um café coado, mais conhecido como café filtrado, pela manhã, sem pressa, e sendo um café especial, melhor ainda. É? Tem segredo para É. qual é esse café? Alguns segredinhos, mas nada muito difícil não. É simplesmente ferver a água, deixar um minutinho descansar, depois passar com calma, sem pressa, esse café, e aí depois você apreciar na sua proporção que você mais gosta, né? No meu caso, eu gosto da proporção ali próximo de 10%, para deixar o café encorpado, mas ainda assim conseguir sentir aquele sabor e aroma de frutas, de flores que o Espírito Santo tem tanto a oferecer. É isso. E você adoça ele ou não? É puro? Não, pô, tem que ser puro. Café especial, nós convidamos a quem já toma café com açúcar, quem ainda não toma café sem açúcar, a provar sem açúcar. Porque afinal de contas, café realmente é muito doce naturalmente. É, mas é uma transição importante essa, né? Eu, por exemplo, não consegui me libertar até hoje desse café adoçado. Deixa eu te mandar um café diferente, que eu acho que vai ser o primeiro caminho. É, e o que que é um café diferente? É o especial? É o mais conhecido como café especial, que nada mais é, Fernanda, do que uma seleção apurada da matéria-prima. Café é fruta. Sendo fruta, tem que ser colhido super maduro, ou seja, que a gente chama de graus de maturação da fruta. Tem aquela fruta madura e tem aquela fruta muito madura, que está um pouquinho além. No caso do café, pode ser da cor vermelha ou da cor amarela, falando especialmente da cor vermelha, é uma cor que vai do vermelho ao roxo. Então é aquela fruta que você realmente fala assim, nossa, está quase caindo o pé. Esse é o ponto ideal de você colher a fruta café, por exemplo. E esse é o ponto que é onde o açúcar da fruta ele está na maior intensidade. E é aí que esses cafés recebem pontuações que são chamados cafés especiais, que têm pontuações bem altas, e sendo assim uma doçura e um sabor de frutas, um aroma de flores, tornando esse mundo tão fantástico como a gente gosta. Então, quanto mais roxo, mais doce? Tende a ser. Quanto mais roxinho, mais doce, mais saboroso, bastante açúcar, natural da fruta. Só que quando a gente compra, ele já foi colhido, né? Já foi colhido, já foi Já foi tratado. colhido, já foi torrado. Isso, tá lá na prateleira. Como é que a gente compra aí, né? Sem falar que há pouco, Patrícia, como é que é o nome do ouvinte? Do preço aí? O Vicente. O Vicente, a gente está fazendo uma enquete aqui, sabe? De como que você curte o seu cafezinho. E aí as opções são forte, puro. Puro, sem nada, sem açúcar, sem nada, leite, creme, forte, bem forte, de qualquer jeito que vier o café, o nosso ouvinte toma, ou aqueles que gostam do pingadinho com leite. E até há pouco tempo Muito o bom pingadinho também. estava ganhando, tá? Que legal. E aí o Que legal, Vicente muito falou bom. que faltou opção ou mais barato. Nos dias de hoje, realmente, café virou um artigo de luxo, principalmente os mais selecionados, os cafés especiais. Mas ainda assim, proporcionalmente falando, a quantidade de pó que a gente usa nas receitas é muito pequeno. E aí a gente traz o raciocínio que vale a pena o esforço para comprar cafés melhores. Aqueles cafés de 30, de 40 reais do supermercado, que costumam ser os melhores da prateleira nos dias de hoje, eles são chamados cafés gourmet, ou alguns até os cafés especiais. Esse padrão de café, ele realmente já tem uma matéria-prima mais selecionada e tende a ser mais doce. Então esse é o ponto de atenção. E a maneira como você escolhe café no supermercado também. Uhum, então, ó, já começamos com a sua primeira opção. Buscar o café gourmet. Gourmet para cima, gourmet e especial. Tá, e quais são as outras dicas suas aí no supermercado? Então, no supermercado, lá no rótulo, costuma ter a descrição de cafés tradicionais, de café extra forte, de café superior, aí depois vem um café gourmet e depois vem um café especial. O café especial, sem dúvida, são os de maiores valores, são os mais caros. Mas, de novo,
vale a pena porque o sabor muda completamente. Realmente é um café bem mais doce, bem mais cheiroso, bem mais gostoso de se tomar. Mas tudo é uma questão de costume também, é uma grande transição que nós estamos passando. E a gente aprende assim, ou é tentativa e erro? É tentativa e erro, mas o melhor nos dias de hoje, no privilégio do Espírito Santo, é procurar lugares especializados, que você pode conversar sobre isso e poder provar sobre diferentes tipos de café. E esses lugares, de maneira geral, são as cafeterias. Cafeterias, você não precisa necessariamente comprar os cafés lá, mas você tem a oportunidade de apreciar, de tomar os cafés lá de diferentes padrões de intensidade, diferentes padrões de qualidade. Eu acho que esse seria o primeiro convite. Ir numa cafeteria simplesmente para poder conhecer o que é um café gourmet, o que é um café especial, o que é um café chamado microlote, que são os campeões dos concursos, são cafés de qualidade excepcional. E aí lá você vai falar, gosto, não gosto, ou vale a pena pagar um pouquinho mais caro. E aí, diante disso, os nossos amigos consumidores os coffee lovers, vão tirando as suas conclusões. E das cafeterias, por exemplo, né? Se a gente puder lembrar aqui para os nossos ouvintes, tem várias opções, né? O filtrado, que é coado, né? Perfeito. Aí tem as variações de expresso, cappuccino, né? Tem o café gelado. Exato. E o café gelado está muito em alta, impressionante. Como o público tem aceitado e gostado do café gelado. O café gelado tanto pode ser com leite ou sem leite. Principalmente o sem leite, o café coado gelado, que é o chamado iced coffee, ou o chamado cold brew, que é um outro método de infusão do café, que deixa a bebida bem mais intensa, bem mais encorpada. Então esses métodos têm se tornado um destaque nas cafeterias. E aí eu chego na cafeteria, qual é a primeira experiência que eu preciso de ter, se eu não conheço nada? Então, primeiro é realmente pedir uma indicação do barista, que aí o barista ele vai te conduzir nessa descoberta. Primeiro ponto gosta de café mais intenso ou mais suave? Se você gostar, por exemplo, do mais intenso, o barista especializado ele vai te indicar para cafés com uma torra um pouquinho mais intenso ou, naturalmente, com uma característica mais denso, um café mais denso, ele traz esse encorpado que a gente fala mais natural. Ou então, se você preferir um método que traz uma bebida bem mais intensa, aí você tem a imprensa francesa, que é um café filtrado, que traz uma bebida mais encorpada, você tem uma Aeropress, até chegar no famoso expresso, que o expresso é a bebida mais intensa, que é aquela explosão de sabores reunidos em apenas 50 ml, que fazem o dia começar com o pé direito, né? Você falou de uma coisa legal, né? Eu não sei se é para todo mundo, né? Mas eu tô acostumada com a xícara de café e não com o dedo de café, né? Do expresso. Exato. Aquele baldinho, né? Aquele baldinho. O baldinho, não o americano. O americano é copo, né? Perfeito. Mas Perfeito. o nosso é uma realmente. xícara, é uma coisa assim, é o suficiente. Mas o expresso italiano é muito pouquinho. É muito pouquinho, muito pouquinho. Então aí, culturalmente, o expresso, muitas pessoas tomam 2, 3 em cada ida a uma padaria, em cada ida a uma cafeteria especializada, 2, 3 xícaras, 2, 3 expressinhos. Mas nós que gostamos do balde, temos a opção, por exemplo, de pedir o chamado expresso doppio, que é aquele expresso dobrado, que já vem 100 ml, por exemplo, 150 ml, aí depende do padrão de cada lugar. Mas de maneira geral é uma dose dobrada de cafeína, que vale a pena. Raul, tem tanta gente conversando contigo aqui que eu vou dar uma passada por eles, tá? Fique à vontade, por favor. Olá, Fernanda. o Lenaldo está nos ouvindo dos Estados Unidos. E Nossa, ele diz, privilégio. cheguei por aqui e comecei a tomar café gelado, não paro mais, não fico sem, diz ele. Tá mandando até um abraço para a comunidade Nova Valverde, que tá Cariacica. de Cariacica. Ele tá agora nos ouvindo lá nos Estados Unidos. O café gelado você falou, né? Virou moda e colou, né? Colou mesmo, principalmente fora do Brasil. Mas agora nós estamos descobrindo e aderindo com força. O Renato, ele falou uma coisa muito legal aqui. Ele disse o seguinte, olha, entendo, né, que todo mundo gosta e prefira o café especial, o arábica. Mas ele falou assim, eu continuo arriscando no Conilon, porque o arábica, para mim, tem uma sensação de chafé. É verdade, Fernanda, é verdade. Tem essa sensação, principalmente para esse início de adaptação, ele realmente é mais clarinho, é menos intenso, menos concentrado. Por outro lado, ele traz a oportunidade da gente sentir aquele aroma, por exemplo, de frutas amarelas, que a gente o Espírito Santo tem tanto destaque nesse tipo de aroma, ou então uma flor chamada jasmim, que é muito típico ali, encontrado também no Caparaó. Então, o café especial, ele traz esse outro leque de oportunidades para esses amantes. Mas, sem dúvida, ele tem essa
que traz essa percepção de que é mais fraquinho, que é um chafé. Tenho dois aqui que eu curti o café com leite e aí me fala, estraga o café botar o leite? Não, muito pelo contrário. Um leite bacana e um café de qualidade torna o dia muito mais alegre por si só. O cappuccino, o verdadeiro cappuccino, bem feito, bem extraído, traz uma cremosidade na bebida, porque cremosidade é diferente de espumado, né? Então, aos poucos, os nossos clientes e consumidores estão descobrindo que um verdadeiro cappuccino tem que ser aquele cremoso, o famoso bigodinho. Quando você bebe na xícara, faz o bigodinho, que aí sim está no padrão de vaporização correto e torna a bebida muito mais doce e saborosa. O Jefferson, esses dois do leite é o Vicente e a Giovana. O Jefferson, ele diz, café forte sem açúcar. Se tiver a opção de canela como ingrediente, eu coloco como complemento. Esses novos ingredientes que chegam ao café, né? Você lembrou do cappuccino aí, ó, a canela. A canela, ela realmente é uma... Veio o brasileiro no Brasil que trouxe esse ingrediente, a canela ou o chocolate em pó, o cacau em pó, mais especificamente, esses dois ingredientes é típico do Brasil. Na bebida italiana, originalmente, ela não tem esses dois ingredientes, então é só realmente proporção de café com leite. Mas o brasileiro gosta de dar aquele toque especial, aquela identidade própria, trouxe a canela e o chocolate em pó, que no final das contas harmoniza muito bem. A canela, pelo seu sabor de especiaria, seu sabor bem único, ele além de ser, né, termogênico para a turma que gosta de dar aquela acelerada no metabolismo, ele também realça o sabor da bebida, combina muito bem. O Giovanni diz, olha, não dá para confiar em mim não, sabe por quê? Tomo um café sem açúcar e até requentado pela manhã, mas tem que tomar um café. É isso aí. Eu também sou desse time. Geladinho, quentinho ou muito quente, a gente tem que estar tomando café. Gosto de um café bem forte e amargo, tenho usado muito extra forte. Vamos falar disso, dessas nomenclaturas? Forte, extra forte? Então, Fernanda, realmente é uma classificação. A Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, ela é que introduziu essa classificação, essa nomenclatura de extra forte, de superior, de gourmet e agora o de especial. O extra forte realmente é um café bem mais acessível, bem mais barato, mas ele é condizente com o padrão de qualidade dele. É um café menos selecionado. É uma fruta mais batidinha, mais amassada. Assim como a gente vai no supermercado, naturalmente, ou no hortifruti, na hora de selecionar a fruta, a gente tende a escolher as mais bonitas, porque a gente prefere as mais bonitas, a menos batida. No café tem a mesma coisa. Mas como a gente compra o pacote sem ver a fruta, a gente acaba comprando esse extra forte, uma matéria-prima menos selecionada e consequentemente precisa ter uma torra um pouco mais intenso para poder dar esse sabor de café encorpado, aquele café preto mesmo na xícara. Então, ou seja, nada de muito especial, mas simplesmente a seleção da matéria-prima. O extra forte, ele é o início dessa jornada da qualidade. Isso aí. Temos mais, ó. Esse é o Anderson, tá? E eu vou pedir que você nos dê algumas dicas depois, tá? Claro. De marcas. Mas vamos lá, o Luiz. O café pegou o lema da cerveja artesanal. Beba menos, mas beba melhor, é isso? É verdade. Eu acho que esse é o espírito da coisa. E principalmente para a turma que gosta de provar algo diferente a cada semana, porque café, um pacotinho dura uma semana de maneira geral. Então, a gente que gosta de provar cafés novos, a gente ousa comprar um café um pouquinho melhor, então realmente bebe menos, mas bebe com qualidade, porque faz toda a diferença sair de um extra forte e ir, por exemplo, para um superior, para um gourmet, quem sabe um café especial. Faz muita diferença, mas tudo é uma questão de costume, de adaptação, mas principalmente também devido à realidade do Brasil de condição financeira. Os cafés hoje estão muito caros. Nas cafeterias especializadas, os cafés estão chegando a 80, 100, 200 reais um pacotinho. Então é uma realidade que, infelizmente, diante das circunstâncias, acabou distanciando um pouquinho, né, as pessoas. Isso aí. Ó, o Paulo César, qual a diferença do café exportação que a gente encontra no supermercado? Ele realmente é mais interessante? Ele é mais interessante. A exportação é esse grau de seleção. Porque como os países da Europa, da América do Norte, como os Estados Unidos, por exemplo, eles têm um rigor no controle da matéria-prima. Então eles preferem matéria-prima mais selecionada. Então por isso que a gente fala que é tipo exportação, que é um grau de seleção mais rigoroso. E aí, uma parte desse café, ao invés de ser exportado, nós compramos e distribuímos aqui para as grandes marcas no Brasil, por exemplo. E esse café está cada vez mais sendo disputado. Exatamente por isso, pela escassez do café no Brasil, ou no mundo, melhor dizendo. Temos um áudio aqui do Joed.
Bom dia, gente. Eu preciso reeducar meu paladar, porque desde criança, acostumado com um café doce e bastante forte, o que eu consegui fazer foi reduzir o açúcar. Então, hoje meu paladar aprecia o café com aquele sabor amargo, né? É tão forte que chega a atingir a caneca. Mas eu quero abolir o açúcar, e aí eu sei que para isso eu tenho que diminuir a quantidade de pó. Complicado. E aí, Raul? Fernanda, esse é um caminho que o Joed pode seguir. Vai diminuindo o açúcar, aí vai até zerar o açúcar. Essa é a primeira recomendação, por todos os motivos, tanto no sabor quanto na questão da saúde. Aí o segundo passo é adequar a proporção do café. Ele realmente, a proporção, por exemplo, a gente fazer em casa, já dando uma receitinha aqui, para fazer 1 litro de café em casa, nós antigamente usávamos 5 colheres de sopa cheia. A sugestão é vai diminuindo a quantidade de colheres para 1 litro que você for fazendo em casa. Então, uma sugestão hoje para os cafés superior para cima, superior, gourmet, café especial, são 3 colheres de sopa para cada litro de café. Então, aí vai ficar um café um pouquinho mais claro, mas, por outro lado, ele vai te proporcionar uma bebida muito mais equilibrada, muito mais harmoniosa. É legal isso, ó, que o Raul tá falando. Se a gente levar em consideração que tem uma garrafa térmica, né? Toda casa tem uma garrafa térmica, que enche lá para o café da manhã ou da tarde. Algumas chegam a 1 litro, outras 750, enfim, né? Essa é a nossa base aqui de cálculo. Então, ao invés de colocar de 4 a 5 colheres, começa a reduzir. Perfeito. Começa a reduzir, vai reduzindo. 3 colheres é um bom número, e se precisar, reduz mais um pouquinho, 2,5. Você vai ficar ali com um café, uma bebida mais equilibrada. Tá, mas aí o café tem que ser bom, não é isso? O café tem que ser bom, sempre de preferência. Acho que esse é o passo. Tá, fugir das torras muito altas. É uma outra sugestão também, porque a torra muito alta vai intensificar esse sabor de amargo da bebida. Então ele tende a esconder as coisas tão gostosas que o café pode nos oferecer. Então essa é a sugestão. Escolha torras um pouquinho, foge do extra forte, foge do forte, e aí vem para esse café que a gente fala que é uma bebida mais equilibrada. Curiosidades que a gente tem sempre no supermercado: embalada a vácuo ou embalagem simples? De verdade, a dica principal do supermercado, Fernanda, é olhar a data de fabricação ou a data de vencimento. Depende tem marcas que colocam a data de fabricação, tem gente que coloca a data de vencimento. Então, o café, quanto mais novo a data de fabricação, ou seja, mais próximo da data de fabricação, é a recomendação. Aqueles pacotes de café que já tem 6 meses de fabricação, 7, 8, eu já não recomendaria, porque ele perdeu muito a qualidade dele. E aí, quando se perde muito o sabor e o aroma do café, aí ele fica aquele aspecto de que café é tudo igual. E muito pelo contrário. Os cafés, até nos supermercados, você consegue perceber qualidades, padrões e sabores diferentes. Então a dica é olhar a data de fabricação ou a data de vencimento. Se for a fabricação, o mais próximo da fabricação. Se for vencimento, o mais longe de se vencer. De maneira geral, o supermercado é 1 ano para vencimento. Então o mais longe. E eterno dilema ali, arábica ou conilon? Eterno dilema. Eu sou fã dos arábicas, mas a verdade seja dita que os conilons especiais, os robustas conilons especiais, estão ganhando cada vez mais o paladar e estão surpreendendo nós, a turma do café arábica especial. Então, para quem toma café especial, os dois estão muito bem servidos. Para quem ainda toma café tradicional, que está querendo fazer esse passo, vem primeiro para os arábicos para poder descobrir um mundo super diferente e aos poucos vem experimentando os conilons especiais também. Temos mais um áudio aí? Temos o Anderson com uma pergunta bem interessante. Então, eu fui sempre acostumado a ver coando café no coador de pano. E minha mãe sempre botando água para ferver, jogando o pó dentro da água e depois coando. Tem forma melhor? Realmente, Fernanda, essa é uma maneira muito nostálgica, né, que muitos avós, mães, tias fazem até hoje, e tantas outras formas que a gente realmente se surpreende. Até coar café no caldo da garapa, na caldo de cana. Então você já sai o café adoçado. Mas, sem dúvida, existe um passo mais recomendado, que é ferver a água e passar o café no coador. Sendo o coador de pano, o cuidado é vai passando devagarzinho,
Porque muitas vezes a gente pega a chaleira, pega a jarrinha que a gente ferve a água, a gente despeja tudo de uma vez no coador de pano. Aí o que acontece? Dá aquela empaçocada. Muitas vezes tem que até apertar o coador de pano para poder passar o café. Então vai passando água devagar. Passando água devagar, isso ajuda você a controlar e ter um pouquinho mais de sabor equilibrado na bebida. Sobre essa passada do café, você viu uma reportagem recente de que a física diz como é que deve ser o café passado? Vi sim, tem toda a razão aquela matéria. Aquela matéria, ela simplesmente ela provou ou mostrou que o que todo mundo sempre fez a vida inteira tem total razão. Ou seja, para quem quer café forte, passa de uma vez e passa alto. Isso, é a altura do despejo, né? Exato. Então, ou seja, para quem gosta do café forte, despejar alto facilita esse aumento de intensidade da bebida. Nós do café especial, que gostamos, que apreciamos, que valorizamos e recomendamos café especial, já sugerimos ao contrário daquela matéria. Porque nós queremos uma bebida equilibrada. Então despeja a água mais devagar, em menor quantidade e mais próximo do pó, para exatamente dar o efeito ao contrário daquela matéria. Então aquela matéria ela foi um estudo para poder dizer, realmente, café forte é assim que faz. E tem toda a razão. Que é o que nossos avós já faziam há muito tempo. Né? O que os estudos apontam da Universidade da Pensilvânia, gente, né, e explicando o que o Raul também está comentando, é de que a altura do despejo, ela interfere no resultado do sabor do café, e aí ele sugere que o quanto mais alto possível, e mantendo um fluxo constante, o jato não quebra a molécula do grão do café. E aí você extrai uma bebida, o que eles disseram, né? Eles consideraram como ideal. Sim, sem dúvida. Termos técnicos, né? Quando você vai fazer esse procedimento, você vai saturar a bebida ali. E aí vai dar um café mais encorpado, vai dar um café mais forte. Isso. Mais uma pergunta? Mais uma pergunta do Djalma. Bom dia, Fernanda. Qual a opinião dele sobre o café em grão que você moe na hora lá no supermercado? O que ele tem a dizer sobre esse café? Muito bacana, ótima pergunta. Eu acho que esse passo mostra que o nosso amigo consumidor de café, o Djalma, já está no caminho da bebida. Por quê? Porque quando você compra um café em grão, o grão do café nada mais é do que uma cápsula. Essa cápsula, ela preserva sabores e aromas. Depois, quando você moe o café e coloca no pacote, esses sabores e aromas vão se perdendo. É a chamada oxidação do café. Então, quando você está comprando em grão, você está preservando mais ainda o sabor e o aroma do café. Então, sem dúvida, uma recomendação. Compre em grãos, seja no supermercado ou seja numa cafeteria especializada. Esse é um passo muito bacana. É isso. Raul, para finalizar, eu queria que você nos deixasse aqui algumas sugestões sobre os cafés do Espírito Santo. Bacana. O Espírito Santo, nós somos super privilegiados pela geografia, pela característica, que acontece que nós temos os melhores cafés do mundo. Isso não sou eu, os estudos, são as premiações que vêm acontecendo nos últimos 7, 8 anos. O Espírito Santo, a região das montanhas do Espírito Santo e as montanhas do Caparaó, tem ganho os principais concursos do Brasil e despertado o interesse e elogios do mundo inteiro. Que eles dizem que as características do nosso café proporcionam frutas e flores que destacam dos demais estados e lembram os cafés africanos, tornando assim o café do Espírito Santo exótico. Tanto pela acidez é uma característica positiva, que de maneira geral as pessoas assustam um pouquinho, mas vale a pena nossos cafés especiais, com uma torra adequada, em lugares especializados, porque assim nós vamos sentir o verdadeiro sabor do café do Espírito Santo. O Jota está dizendo que compra café em grão, tem máquina expressa. O Carlos, ele diz que o café deve ser servido quente como o inferno e doce como o amor. Gostei dessa. O Luan, por que beber um bom café sem açúcar comendo alguma coisa deixa o gosto do café tão ruim? Na verdade, aí é um outro quebra-cabeça, né? O café, quando ele é bom, a gente pode sim fazer uma harmonização, comer alguma coisinha junto a ele. Agora, quando o café já é naturalmente muito torrado, muito amargo, e aí qualquer coisinha que você comer, você já muda todo o sabor, tanto da comida quanto do café. Então a sugestão é fazer uma harmonização gostosa.
Ou seja, um bolinho caseiro, um café, você não precisa adoçar, mas o bolinho caseiro ali já acompanhando, um sanduichinho, um pãozinho francês, aí fecha com chave de ouro. Tá certo. Raul, adorei nossa conversa. Obrigada pela oportunidade, hein? Eu que agradeço, Fernanda. Manda um abraço para todos aí da CBN.